Cerca de 1.500 extremistas são presos no Distrito Federal após os atos de vandalismo praticados em Brasília. Governo Lula remove embaixador nos Estados Unidos que defendeu gestão de ex-governo. E você vai ver também. Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado com fortes dores abdominais em um hospital nos Estados Unidos. Especialistas afirmam que ataques em Brasília podem afastar investidores estrangeiros e aumentar a percepção de risco do país no curto prazo. Líderes das principais democracias do mundo e a maioria dos presidentes dos países latino-americanos condenaram os ataques criminosos em Brasília. Volta às aulas, confira dicas para economizar na compra do material escolar. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E cerca de 1.500 extremistas foram presos no Distrito Federal após atos de vandalismo praticados na tarde de ontem. Estão entre os presos manifestantes que atacaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, e os que resistiram à desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, que aconteceu na manhã de hoje. Brasília amanheceu contabilizando os prejuízos. Equipes de perícia estão desde cedo no Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal fazendo um levantamento sobre o que foi destruído e danificado durante a invasão que aconteceu na tarde de ontem. A segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal até o fim do mês. O decreto foi feito ontem pelo presidente Lula. Uma das principais ações do decreto foi a desocupação do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que se formou após o resultado das eleições. A ação da Polícia Militar e do Exército hoje cedo foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada depois de pedidos da Advocacia Geral da União e do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. 1.200 homens e mulheres foram presos no local. Os detidos foram encaminhados para a sede da Polícia Civil na Superintendência da Polícia Federal e na Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. A operação da polícia e a prisão dos manifestantes cumprem determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu prazo de 24 horas para o poder público acabar com as concentrações em frente aos quartéis em todo o país e desocupar vias e prédios públicos estaduais e federais. O magistrado também afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. De acordo com a decisão, o chefe do executivo local e o secretário de Segurança exonerado, Anderson Torres, também serão incluídos no inquérito que investiga os atos de vandalismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado com fortes dores abdominais hoje em um hospital nos Estados Unidos. A informação foi publicada um dia depois das manifestações registradas em Brasília. A internação vem depois dos violentos atos antidemocráticos em Brasília, que resultaram na invasão e depredação do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que deixou o Brasil no final de dezembro e não entregou a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, já foi submetido a diversas cirurgias por dores abdominais depois do atentado que sofreu em 2018. Na ocasião, durante um comício de campanha, ele foi esfaqueado na cidade mineira de Juiz de Fora. Em uma de suas últimas publicações no Twitter no domingo, Bolsonaro negou qualquer vínculo com os atos golpistas na capital federal. O Ministério da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse hoje que o presidente Lula decidiu despachar para demonstrar que a democracia está funcionando após o ataque à Praça dos Três Poderes no domingo.
O ministro classificou a invasão dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro como a mais grave do que a ocorrida há 2 anos na sede do Capitólio, nos Estados Unidos. O que nós queremos frisar é que, para nós, o que aconteceu aqui não foi um ato contra o Poder Executivo, foi um ato contra a democracia, contra a Constituição Federal. Foi uma tentativa de golpe de Estado que não se efetivou. Para Pimenta, a destruição só não atingiu também o gabinete de Lula porque a porta é blindada. As pessoas que estão envolvidas, elas precisam ser imediatamente responsabilizadas, civil e criminalmente, por tudo que aconteceu. Ao fazer novo balanço dos atos terroristas, Paulo Pimenta destacou que foram encontrados sangue, fezes e urina pelas salas do Planalto e que as obras de arte também foram destruídas. O Itamaraty oficializou na edição de hoje do Diário Oficial da União a remoção de Nestor Foster da Embaixada do Brasil em Washington. O diplomata foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao cargo e permaneceu alinhado às suas posições durante o mandato. Também foi oficializada no diário a remoção de Maria Nazaré Farani Azevedo do cargo de cônsul-geral do Brasil em Nova York. Ela também havia sido indicada por Bolsonaro à posição. Ambas as portarias foram assinadas pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E o presidente Lula se reuniu hoje com autoridades em seu gabinete no Palácio do Planalto. Eles assinaram uma nota em defesa da democracia, condenando os atos de manifestantes em Brasília. Participaram do encontro a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego. Também os membros da equipe do governo, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros da Justiça Flávio Dino, da Fazenda Fernando Haddad, da Casa Civil Rui Costa e das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Na nota, eles pedem a manutenção da serenidade e defesa da paz na sociedade. O Congresso deve marcar ainda uma reunião para votar a intervenção federal até o dia 31 de janeiro. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5 ônibus em Goiás após ordem de apreensão e bloqueio emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Até agora, 104 pessoas foram encaminhadas para a Polícia Federal ou Polícia Civil de Goiás. Os passageiros de um ônibus na BR-153 foram levados para a sede da Polícia Federal, em Goiânia, quando voltava com manifestantes de Brasília com destino ao Paraná. Ao todo, 31 pessoas foram detidas e passaram por revistas nesta segunda-feira. A empresa do ônibus afirmou em nota que a locação foi feita para uma viagem turística com destino ao Distrito Federal e que desaprova ações ilegais. Outros 4 coletivos foram apreendidos em Goiás depois de uma parceria feita entre a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública da cidade. O ministro Alexandre de Moraes emitiu uma lista com as placas dos ônibus que levaram os terroristas. Líderes das principais democracias do mundo e a maioria dos presidentes dos países latino-americanos condenaram os atos criminosos ocorridos ontem. Líderes do Canadá, México e Estados Unidos condenaram o que chamaram de ataques de 8 de janeiro contra a democracia brasileira. A afirmação consta em um comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira pela Casa Branca. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e México, Andrés Manuel López Obrador, além do premier do Canadá, Justin Trudeau, condenaram os ataques às sedes dos 3 poderes no Brasil. Os 3 governantes participam de um encontro na Cidade do México para abordar temas importantes de interesse comum. Os 3 países afirmaram também que estão ao lado do Brasil na defesa de suas instituições democráticas. O velório do ex-jogador Roberto Dinamite está sendo realizado em São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. A cerimônia aberta ao público acontece no gramado do estádio até às 7 horas da noite. O maior ídolo da história do Vasco, o ex-atacante, lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, e estreou pelo Cruz Maltino em 1971, aos 17 anos, quando marcou um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Internacional.
Maior artilheiro da história do Vasco, o ex-centroavante disputou 1.110 jogos e marcou 708 gols pelo Cruz Maltino. Dinamite conquistou um título brasileiro e 5 estaduais pelo clube de São Januário. Em 1979, foi negociado com o Barcelona, da Espanha, mas retornou ao Rio de Janeiro pouco depois. O ex-centroavante também marcou 26 gols pela seleção brasileira e defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. Após encerrar a carreira de jogador de futebol, Roberto Dinamite foi eleito vereador e deputado estadual no Rio de Janeiro por diversos mandatos. O ex-jogador também foi presidente do Vasco entre os anos de 2008 e 2014. E veja a seguir, especialistas afirmam que ataques em Brasília podem afastar investidores estrangeiros e aumentar a percepção de risco do país no curto prazo. E ainda, volta às aulas. Confira dicas para economizar na compra do material escolar. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana. Essa semana começou tensa. As manifestações em Brasília, no Distrito Federal, fez o governo do Rio se organizar e ficar sob alerta. O governador Cláudio Castro detalhou na manhã de hoje as providências que serão tomadas pelo governo do Rio contra os acampamentos de manifestantes no estado e disse que, se necessário, a polícia usará a força. A ação ocorre um dia depois da invasão e depredação das instalações do governo federal e do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Castro disse que conversou muito com o ministro Alexandre de Moraes e que os acampamentos estão começando a ser desmontados na manhã desta segunda-feira. O Rio começou nesta segunda com a vacinação da dose de reforço contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A Prefeitura do Rio informou que as crianças que receberam a segunda dose da vacina há 4 meses ou mais estão aptas a receber a dose de reforço. A vacinação de pessoas com mais de 12 anos, que havia sido interrompida, também foi retomada hoje após o recebimento das novas doses. Na quinta-feira da semana passada, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou ter recebido 300 mil unidades do Ministério da Saúde. E vamos de mobilidade urbana? O corredor Transolímpica do BRT, que liga Barra da Tijuca a Deodoro, zona oeste do Rio, teve os ônibus renovados. Na última sexta-feira, 40 novos veículos começaram a circular. Já os articulados antigos serão remanejados, por enquanto, para os corredores Transcarioca e Transoeste. Essa é a segunda entrega de ônibus novos para a renovação total da frota do sistema. A primeira aconteceu em dezembro do ano passado, quando 36 novos veículos começaram a circular. E a próxima entrega está prevista para o fim de março, quando mais 110 ônibus vão passar a atender a Transcarioca. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações. Até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E olha só, no início de cada ano, pais de todo o Brasil enfrentam uma maratona. Eles vão às ruas em busca dos melhores preços para o material escolar de seus filhos. Juliana, a tarefa é difícil, viu? Já que em 2023 os produtos estão cerca de 10% a 13% mais caros. Alguns itens podem ter variação de mais de 1.200% de uma loja para outra. Cadernos, cola, pastas, canetas. Quem tem criança e adolescente na escola sabe que no começo do ano chega também a hora de comprar o material escolar. Com uma lista enorme de compras para o ano letivo, antes de sair comprando e gastar mais do que necessário, é preciso que o consumidor siga algumas dicas durante as compras. O primeiro passo é ter a lista em mãos para avaliar todos os materiais e ver quais não podem faltar.
Como a gente sabe que hoje na internet tem facilidade de pesquisa, é importante usar os meios de internet para isso. Antigamente tinha que sair de loja em loja. Hoje você consegue fazer a pesquisa antes de sair de casa. Observa se tem livro das crianças, irmãos, primos, colegas, que usaram no ano anterior, que podem ser utilizados também, como livros paradidáticos que as crianças não escrevem, eles podem ser reutilizados. Mochila, lancheira, tudo isso bem limpinho pode ser usado e evita de gastar de novo. Mas atenção, nem tudo pode ser pedido pela escola. Ela não pode exigir marcas ou locais de compra específicos para o material, nem que os produtos sejam adquiridos no próprio colégio, exceto para artigos que não são vendidos no comércio, como apostilas pedagógicas próprias, alerta o Procon. Também não é permitido solicitar produtos de uso coletivo, como de higiene e limpeza, por exemplo. O Procon de São Paulo também informa que é considerada abusiva a cobrança de taxa de material escolar sem a apresentação de uma lista. A escola tem a obrigação de informar quais itens devem ser adquiridos. Outra dica é evitar fazer as compras na companhia dos filhos. Itens com personagens ou desenhos podem sair muito mais caros do que na média. Além disso, uma série de materiais podem ser reaproveitados se estiverem em bom estado, como lápis, lapiseiras e mochilas. Além de especialistas, ouvimos também quem está na linha de frente dessa batalha pelo melhor preço: os pais. É notório que após a pandemia houve um aumento muito marcante no material de papelaria. E para buscar um preço melhor, a gente tem feito uma pesquisa de preço e de marca. Tá mais salgado do que 2022, eu acho. Pesquisa, entro na internet, vejo o que eu acho mais em conta, mas realmente aqui na 25 eu tenho o melhor preço, mais em conta. E tem gente que vem de longe para 25 de março, o principal mercado popular do país, para encontrar as melhores ofertas. Todo ano, Daniel vem de Botucatu, a 270 quilômetros da capital paulista, para fazer as compras de material escolar. Tem muito preço bom aqui em relação às outras cidades aí. E se encontra variedades, então no lugar se encontra praticamente tudo. Isso que traz a nós aqui. No comércio eletrônico, o ideal é buscar descontos e cupons. É possível também obter valores mais em conta comprando apenas em um lugar. Outro ponto importante nas compras online é o valor do frete. E mais uma dica é reunir um grupo para ir às compras. O atacado é mais vantajoso e, na maioria das vezes, mais fácil de conseguir descontos. Acho que o preço tá igual que estava, um pouco mais caro só do que o ano passado, né? Mas é isso aí, estamos procurando, fazendo pesquisa. Esse ano eu quis trazê-la aqui porque ela queria conhecer a 25, mas eu costumo comprar mais em bairro mesmo. Porque aqui o bom é o valor, mas a quantidade é muita coisa, às vezes pra gente não compensa. Só se juntar 2, 3 pais para vir comprar, né? Ao final dessa jornada, os pais conseguiram fazer boas compras sem comprometer o orçamento familiar? Eu tento mesclar, assim, qualidade, né, mas também olhando o que vai me atender, não atendendo tudo as expectativas das crianças e tudo mais, tentando diminuir um pouco essa questão do que os meninos querem, mas eu vou escolhendo de acordo com o que o bolso agrada o bolso, né? E olhando, procurando, garimpando o melhor preço, porque tem valores de tudo quanto é tipo aqui dentro. Aí você vai garimpando e encontrando os melhores. A economia vai ser grande no final das contas. 2 na escola tem que valer a pena, né? Pois é, isso mesmo, né? E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, um dia depois de manifestantes radicais invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. A moeda norte-americana subiu 0,41% e encerrou o dia cotada a R$ 5,25 na venda. E os ativos brasileiros devem enfrentar uma nova volatilidade no curto prazo após os ataques sofridos em Brasília. O fundador e presidente executivo do Banco de Investimentos Brasileiro BR Partners, Ricardo Lacerda, disse que o fim da polarização parece estar longe e pode esgotar as energias do novo governo. O real e o índice de referência do mercado acionário brasileiro, Ibovespa, que superaram o desempenho de outros mercados emergentes na América Latina durante a maior parte de 2022, já haviam sido impactados pela turbulência nos primeiros dias depois da posse do presidente Lula, devido a preocupações com a alta dos gastos do governo.
Enquanto grandes setores do setor bancário nacional tendem a apoiar Bolsonaro devido às suas credenciais de livre mercado em relação ao Partido dos Trabalhadores de Lula, a principal associação industrial do setor condenou veemente a invasão deste domingo. E agora vamos falar sobre o conflito no leste europeu. A Rússia afirmou hoje que o envio de novos equipamentos de países ocidentais para a Ucrânia deve apenas prolongar o sofrimento do país. Um novo ataque em áreas civis ao norte de Kharkiv deixou mortos e feridos. E vamos falar sobre o surto de Covid na China. Em Henan, a terceira província mais populosa do país, quase 90% da população foram infectadas com a Covid-19. A informação foi divulgada hoje por autoridades locais. De acordo com a última atualização da Comissão de Saúde, a taxa da infecção por Covid-19 em Henan, na China, é de 89%. Os números sugerem que dos 99 milhões e 400 mil habitantes, 88 milhões e 500 mil teriam sido infectados pelo coronavírus. A China tem enfrentado um grave aumento do número de casos após a suspensão repentina de sua política de Covid-0. De acordo com especialistas, o número de infecções pode aumentar nos próximos dias, já que um importante feriado local se aproxima e as pessoas devem viajar para diferentes províncias, elevando as taxas de contaminação. Os últimos dados oficiais divulgados pelo país apontaram 120 mil infecções e apenas 30 mortes por Covid desde dezembro. Países do Ocidente temem números maiores, já que a China mudou recentemente sua forma de contabilizar novos casos. E olha só, a imprensa britânica repercutiu com surpresa hoje as declarações do príncipe Harry, que negou em entrevista ter acusado a família real de racismo às vésperas do lançamento de seu livro de memórias. Em declarações ao canal ITV para promover a autobiografia, Harry negou ter feito as acusações durante uma entrevista à televisão americana em março de 2021. Nas ruas de Londres, as declarações também foram assunto. So he's a human at the end of the day. They're all humans, and I think that's something people are ignoring. Ele é um ser humano no final das contas, eles todos são humanos e acho que isso é algo que as pessoas ignoram. Parece que todo mundo pensa que o público britânico é dono deles porque são da realeza e não podem falhar, não podem ser humanos, não podem cometer erros. Então acho que as pessoas não têm empatia com eles. Para o tabloide The Sun, as declarações foram estranhas e marcaram uma virada em relação às falas incendiárias de outros momentos. O The Telegraph e o The Times consideraram a ação como uma oferta de paz à família real. Ao longo dos últimos dias, a imprensa britânica repercutiu negativamente os trechos já publicados da autobiografia de Harry, que vai ser lançada oficialmente na terça-feira. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e até mais.